Continuando o estudo sobre a transferência de calor na máquina de lingotamento contínuo, neste vídeo será analisada a extração de calor no resfriamento secundário. O resfriamento secundário compreende a região logo após a saída do molde e se estende até o fim da região dos sprays. Nesta região, a espessura da camada solidificada continua o seu aumento e o veio sofre também o processo de encurvamento. Nesta região, devido à configuração de uma sequência de sprays e dos rolos que conduzem e fazem a extração do veio, ocorrem oscilações de temperatura, especialmente na superfície do veio, e estas oscilações, se não controladas, podem provocar defeitos na peça sendo solidificada. A extração de calor no resfriamento secundário é também bastante complexa, talvez não tanto quanto a que ocorre no molde, uma vez que nesta região, o veio está visível e podem ser realizadas medidas de temperaturas superficiais, apesar de dificuldades associadas à presença de nuvens de vapor. Outro aspecto interessante é que é mais fácil reproduzir esta região em aparatos de laboratório que permitem desenvolver estudos sobre os efeitos de diferentes parâmetros e utilizar esses resultados de laboratório para ajustes do processo industrial. Uma série de fatores afetam a extração de calor no resfriamento secundário. Alguns desses fatores estão associados à configuração dos sprays, o que inclui o seu tipo. Neste tipo podem ser divididos os sprays de água e água-ar, também as características da geometria do jato projetado pelo spray e a sua distribuição ao longo da região do resfriamento secundário. A distância dos sprays em relação ao veio também é um fator importante, e a vazão específica dos fluidos, que é o volume deles por unidade de área superficial do veio por unidade de tempo, e a pressão da água. A temperatura do veio também interfere nessa extração de calor. Alguns desses aspectos, bem como a sua quantificação, serão analisados no restante deste vídeo. Em relação aos tipos de bicos sprays, dois aspectos são normalmente analisados. Um deles está associado à geometria do jato projetado e o outro ao tipo ou combinação de fluidos utilizados. Em relação à geometria, tem-se diferentes possibilidades como as ilustradas nesta figura. Tem-se o jato cônico, como ilustrado aqui, onde a projeção é circular, o jato retangular, com formato semelhante a esse apresentado aqui. Em ambas as figuras, o que é ilustrado é a distribuição das gotículas de ar incidindo sobre a superfície do veio. Essa distribuição ela pode ser determinada em escala de laboratório e há diferentes projetos adaptados a cada uma das configurações das máquinas e do tipo de produto sendo lingotado. Outro ponto são os fluidos utilizados. Mais comum é a utilização de sprays de água, mas mais recentemente tem-se popularizado a utilização de sprays água-ar. Nesses casos, os tamanhos das gotas são aspectos importantes, normalmente variam na faixa de 100 a 1000 micrômetros e tendem a ser menor quando se usa a combinação de sprays com água-ar. Esse spray de água-ar também permite uma extração mais uniforme de calor e tem sido uma tendência de utilização mais recentemente. Examinando com mais detalhe a região do resfriamento secundário, tem-se aqui uma vista esquemática da região compreendida entre dois rolos de extração ou de guia do veio. Entre esses dois rolos tem-se o spray, que vai fazer a projeção dos fluidos sobre a superfície do veio, logicamente dependendo de suas características, do seu tipo, da distância em relação ao veio, da pressão, a região atingida por esse jato vai ser variável. Então, examinando desde o rolo superior até o rolo inferior, são identificadas diferentes regiões. Na parte superior tem uma região seca que não é atingida pela água. Neste caso, a extração de calor vai se dar principalmente por transferência por radiação
e também por convecção da superfície do veio para o ar. Na região de contato com o spray, tem-se a extração de calor predominantemente por convecção e radiação, agora a convecção envolvendo a presença da água ou água-ar. Caminhando um pouco mais abaixo, tem-se uma região onde a água vai estar escoando no sentido descendente sobre a superfície do veio e, finalmente, na região superior do rolo inferior, forma-se uma poça associada a uma acumulação de água e, neste caso, a transferência de calor vai se dar do veio para a água. Tem-se também uma região onde há o contato do veio com a superfície do rolo. Em cada uma dessas regiões tem-se taxas de extração de calor diferentes, caracterizando, portanto, a oscilação de temperatura que foi mencionada no slide anterior. Neste caso, em cada uma dessas regiões tem-se taxas diferentes, dependendo das características de extração de calor em cada uma delas. Nos slides a seguir, serão apresentados alguns dados que foram obtidos na literatura, ilustrando ou apresentando equações que podem ser úteis para estimativas das taxas de extração de calor em cada uma dessas regiões. No final, será apresentada uma comparação entre essas taxas ao longo das diferentes regiões compreendidas entre esses dois rolos. Na região dos sprays, o calor é extraído predominantemente por convecção e por radiação. Utilizando equações que foram vistas no vídeo inicial, onde se fez uma revisão dos conceitos básicos de transferência de calor, tem-se as equações para a estimativa desses fluxos, utilizando um coeficiente de transferência de calor, neste caso H índice T seria um coeficiente de transferência de calor global, incluindo os mecanismos de convecção e de radiação, T0 a temperatura da superfície do veio, TA a temperatura da água ou da vizinhança. QS seria o fluxo de calor exclusivamente pelos sprays. Neste caso, o H é o HS, que é o coeficiente de transferência de calor pelos sprays, e T0 menos TA, novamente a temperatura da superfície do veio menos a temperatura do fluido. É interessante observar que esses valores de coeficiente de transferência de calor, eles podem ser estimados em experimentos de laboratório, onde se pode reproduzir as condições de distanciamento do spray, de projeto do bico spray, instrumentando uma placa que é retirada do forno ou uma peça metálica e fazendo a solução ou realizando a solução de um problema inverso de transferência de calor. Há diversas correlações na literatura para esses coeficientes em função de características do jato, das vazões específicas de água, de temperatura do veio, como será visto em slides a seguir. A extração de calor especificamente pela radiação, assumindo que o veio está completamente envolvido pela vizinhança, pode ser equacionada em termos desta expressão, onde ε é a emissividade da superfície do aço, que depende da temperatura dessa superfície, varia um pouco de aço para aço. Sigma é a constante de Stefan Boltzmann, que vale 5,67 vezes 10 a menos 8 watt metro quadrado, Kelvin a quarta. E a diferença da quarta potência da temperatura da superfície do veio menos a quarta potência da temperatura ambiente ou da vizinhança. É importante relembrar que, neste caso, necessariamente, essas temperaturas têm que estar fornecidas em Kelvin. Através dessa equação, pode-se deduzir um coeficiente de transferência de calor por radiação, que vai ser determinado através desta equação que está apresentada aqui. Mais uma vez, esse tratamento, esse desenvolvimento pode ser revisado no primeiro vídeo dessa série sobre lingotamento contínuo e também no mesmo canal do YouTube, examinando a playlist associada a fenômenos de transporte, transferência de calor e massa. Esta figura ilustra as variações de fluxo de calor no resfriamento secundário, expressa em watt por centímetro quadrado, e também variação do coeficiente de transferência de calor total, H índice T, em watt metro quadrado centígrado,
em função da temperatura superficial do veio. Neste caso, os dados foram obtidos utilizando um bico 1/4 GG10, isso é uma especificação do fabricante. Esse bico estava posicionado a uma distância de 20,8 centímetros da superfície do veio e a pressão da água de 6,2 bar. A curva com os pontos circulares representa o fluxo de calor e a curva com os pontos quadrados representa o coeficiente global de transferência de calor. É interessante observar que estas curvas têm relação direta também com a expressão ou com o gráfico que foi apresentado anteriormente na revisão dos conceitos de transferência de calor por sprays. Neste caso, tem-se um comportamento bem semelhante ao que foi apresentado anteriormente, onde se tem o chamado ponto de Leidenfrost, que representa a situação ou a condição onde começa a aparecer um filme de vapor na superfície do veio, e este filme de vapor apresenta um comportamento de isolamento térmico que faz com que o fluxo de calor nessa condição seja o mais baixo. E a mesma coisa acontece com o coeficiente de transferência de calor. A região que está ilustrada aqui com a coloração azul representa a faixa de temperatura superficial do veio, normalmente encontrada na região de resfriamento secundário. Observa-se que essa faixa de temperatura está acima da região do Leidenfrost e os valores tanto de fluxo de calor quanto de coeficiente de transferência de calor são aproximadamente constantes, especialmente o fluxo de calor. O coeficiente de transferência de calor tem uma tendência a permanecer praticamente constante e o fluxo de calor sofre uma ligeira elevação à medida que a temperatura aumenta. Isso é ocasionado pela diferença maior entre a temperatura da superfície do veio e a temperatura ambiente. Esta figura ilustra novamente a variação do fluxo de calor pelos sprays, colocado aqui no eixo da esquerda. Neste caso, os valores do fluxo são apenas por convecção, em watt por centímetro quadrado. Do lado direito, o valor do coeficiente de transferência de calor por convecção, considerando uma temperatura superficial do veio de 1000 centígrados. Os valores aqui estão em watt por metro quadrado por Kelvin. E na abscissa tem-se o fluxo de água, expresso em litros por metro quadrado por segundo. Observa-se uma tendência de comportamento de aumento tanto do fluxo de calor quanto do coeficiente de transferência de calor com a variação do fluxo de água. Esta variação, como o gráfico está com escala logarítmica, essa variação nessa escala logarítmica é representada por uma linha reta, mas a equação que descreve os pontos apresentados aqui é de fluxo de calor equivalente a 23,3 vezes o fluxo específico de água elevado ao expoente de 0,65. Neste caso, a temperatura da água que foi considerada na obtenção dos dados foi de 20 centígrados. Além de resultados semelhantes ao que foi apresentado no gráfico do slide anterior, é bastante comum encontrar equações um pouco mais complexas que procuram expressar a variação do coeficiente de transferência de calor por convecção em função do fluxo de água e em função da temperatura da água sendo utilizada no resfriamento ou da temperatura superficial do veio. Aqui são apresentados mais dois exemplos de equações encontradas na literatura, onde são apresentadas correlações para a estimativa do coeficiente de transferência de calor por convecção em função do fluxo de água e em função da temperatura da água usada na refrigeração ou então da superfície do veio. Essas correlações são úteis quando se procura desenvolver modelamento da extração de calor na máquina de lingotamento contínuo, mas é importante salientar que estes resultados são específicos para determinados arranjos e não necessariamente são aplicáveis a todas as configurações de máquinas de lingotamento contínuo. Nas regiões secas do resfriamento secundário, que são aquelas que se encontram logo abaixo dos rolos superiores, o fluxo de calor ou a transferência de calor se dá da superfície do veio para o ar. Neste caso,
Mais uma vez, o fluxo de calor é estimado empregando um coeficiente de transferência de calor por convecção multiplicado pela diferença entre a temperatura da superfície do veio e a temperatura do ar. Algumas das correlações que são utilizadas para a estimativa desse coeficiente de transferência de calor são apresentadas aqui. Neste caso, esse H depende da orientação da superfície. Se a superfície ou se o veio se encontra na posição vertical, a extração de calor é simétrica entre as duas superfícies e o valor do coeficiente de transferência de calor é estimado através do produto de uma constante, nesse caso 133, vezes a condutividade térmica do ar. Esta condutividade térmica é avaliada na temperatura média do ar e da superfície do veio. Em regiões onde o veio está na posição horizontal, há uma diferença entre os fluxos de calor na face superior e inferior. Na face superior, a correlação para a estimativa do coeficiente de transferência de calor equivale a 180 vezes a condutividade térmica do ar. Na face inferior, a extração de calor é menor. Nós temos o coeficiente de transferência de calor equivalente a 104 vezes a condutividade térmica do ar. Para utilizar as equações que foram apresentadas no slide anterior para a estimativa do coeficiente de transferência de calor da superfície do veio para o ar, são necessários valores de condutividade térmica do ar, que são estimados considerando uma temperatura média entre a temperatura do ar e a temperatura da superfície do veio. Neste caso, uma das correlações encontradas em livros de transferência de calor fornece a condutividade térmica como produto de uma constante 3,33 vezes 10 a menos 4 vezes T, que é essa temperatura média, estimada em Kelvin, elevado a um expoente equivalente a menos 0,7602. Observa-se então que este coeficiente de transferência de calor ele vai variar em função da temperatura da superfície do veio, uma vez que essa temperatura vai interferir no valor da temperatura média e, consequentemente, na condutividade térmica do ar. Na região seca, há também extração de calor devido à radiação. E na faixa de temperaturas usualmente encontradas no resfriamento secundário, pode-se afirmar que a taxa de transferência de calor por convecção natural é cerca de 1/10 daquela associada à radiação. Foi visto que a radiação é um mecanismo de transferência de calor que cresce com a elevação da temperatura à quarta potência. Neste caso, com temperaturas mais elevadas do aço, a contribuição da radiação passa a ser bem mais significativa do que aquela associada à convecção natural. Uma outra região de extração de calor no resfriamento secundário é aquela correspondente ao contato do veio com os rolos. Há uma dificuldade grande de fazer essa previsão de forma teórica e normalmente essas estimativas são feitas experimentalmente instrumentando o rolo, por exemplo. Esta extração de calor, ela depende do diâmetro dos rolos, da velocidade de lingotamento. É importante também a região em que se encontra na máquina, considerando a curvatura dos rolos ou um possível desalinhamento entre eles. Normalmente, o comprimento de contato do veio com a superfície do rolo é da ordem de 2 a 3 centímetros. Esta figura ilustra a variação do coeficiente de transferência de calor ao longo do comprimento da máquina medido em função da distância em relação ao menisco. Neste caso, para esses valores de distância, os dados correspondem à região de resfriamento secundário, no caso foi indicado entre os rolos 11 e 12. Observa-se os valores de coeficiente de transferência de calor associados àquelas diferentes regiões que foram ilustradas em um slide anterior. Tem-se aqui a região de contato com os rolos, a região de transferência de calor por convecção e radiação para o ar e vizinhança, a região de incidência dos sprays, logo depois a região do escorrimento da água e também da poça que é formada sobre o rolo mais inferior, novamente o contato com o rolo. Observa-se que os picos de taxa de extração de calor ocorrem exatamente nas regiões dos contatos dos rolos.
Como o coeficiente de transferência de calor varia bastante entre essas regiões, isso vai acarretar, como mencionado anteriormente, em oscilações na temperatura superficial do veio, e essas oscilações, quando não controladas de forma adequada, podem levar à formação de defeitos no produto sendo lingotado. Nesta tabela tem-se um sumário do que foi discutido neste vídeo, apresentando as diferentes regiões do resfriamento secundário entre dois rolos sucessivos e os valores típicos de coeficiente de transferência de calor expressos em watt metro quadrado Kelvin. Tem-se na região seca valores normalmente da ordem de 100 watts metro quadrado Kelvin. Na região do spray, por impacto direto, esses valores variam em função do projeto do spray e das vazões específicas, como visto anteriormente, faixa de valores entre 200 a 2.000 watts metro quadrado Kelvin. Na região de escoamento descendente da água, estes valores ficam entre 200 e 500. Na região de acúmulo de água sobre o rolo mais inferior, é da ordem de 1.000 watts metro quadrado Kelvin. E, finalmente, no contato com o rolo, na região de pico, este valor chega a alcançar alguma coisa em torno de 1.500 watts metro quadrado Kelvin, com valores médios na faixa de 600 até 800 watts metro quadrado Kelvin. No próximo vídeo, será examinada a formação da pele solidificada e como a espessura dela varia ao longo do comprimento da máquina de lingotamento contínuo e também como essa espessura pode ser estimada através de um conceito ou de conceitos básicos de transferência de calor.